Graça e paz, tropa. Vós sois escolhidos por Deus, jovens, porque sois fortes. Não se esqueçam disso. Segundo episódio da segunda temporada do Way to Christ, o podcast da One Way TV, One Way TV, aqui nos estúdios da One Way Productions. Que Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos. Andrés, meu brother, tá por aí? Daí, tudo certo, Gabriel? Beleza, cara. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos, né? Hoje vai ser um episódio muito bom. Hoje tem um episódio especial aqui, né? Temos um estrangeiro que nem você, né? São dois estrangeiros. Dois estrangeiros hoje, só eu que tô em menor número. Já vamos apresentar logo então. Seja bem-vindo aqui, meu amigo Américo Sambata. Muito bom ter você aqui. O menino que comia barro, vocês já vão entender por quê. E hoje tá aqui no Brasil com um lindo ministério que ele vai compartilhar contigo. Seja muito bem-vindo, Sambata. É um prazer ter você aqui, viu? Obrigado, prazer é todo meu. Aqui no Way to Christ. Vamos falar pra essa molecada aí, porque você tem história pra contar. Hoje você tá com 29 anos, 29, né? 29, completei bem agora, dia 18 de fevereiro. É jovem, super jovem. Aqui a gente tá falando pra galera aí, pra adolescente, jovem, até jovem adulto também, né? Bacana. Então, seu testemunho eu tenho certeza que vai impactar muita gente, né, Andrés? Com certeza. Já contou um pouco pra gente aqui, já fez a gente ficar emocionado. Então, seja muito bem-vindo, Pastor Sambata. Primeiro, vou direto na sua jugular, né? Você é da onde? Você é da África, mas da onde especificamente? Eu sou de Benguela, uma comunidade Benguela, Angola. Benguela, Angola. Angola, fica no sul de Angola, né? No sul de Angola. É aquilo que a gente vê nos filmes, assim, casas de adobe, pau a pique, assim. Na minha comunidade, sim. Aí se você sair fora da minha comunidade, já tem um lado mais organizado, assim, tipo, já tem a capital também, que é... Mas a sua comunidade já é mais... É mais desafiador, é mais triste, né? É mais desafiador. Então você cresceu nessa realidade. Foi ali que você nasceu, inclusive. Sim, eu nasci aí. Ok. E como é que era a sua família? Quantos irmãos? Conta pra gente aí. Então, eu vim de uma família de 8, comigo é 9 irmãos, né? E aí, infelizmente, o meu pai ele teve 2 esposas, a minha mãe era a segunda esposa, né? Segunda esposa, e aí nesse quesito aí familiar, logo mais na frente, meu pai depois ele conhece o evangelho e ele acaba se separando da minha mãe. Minha mãe era a segunda, né? Hoje, todo lugar que eu passo, eu enfatizo que nunca aceita ser a segunda mulher, sabe? Porque quem aceita ser a segunda nunca terá o valor da primeira, sabe? E minha mãe, a gente recebia o resto de afeto, o resto de... sabe, de coisas assim, vindas do meu pai, né? E aí, mas logo mais na frente mudou tudo, né? Meu pai tinha que descer a minha mãe quando ele conhece o evangelho, mas aí, graças a Deus, eu fiquei muito feliz quando eles se separaram, porque eu sabia que o casamento já era um casamento infeliz, e era a oportunidade para minha mãe seguir o rumo, e também meu pai seguiu o rumo dele e ficar com a primeira esposa, porque minha mãe era a segunda, né? Então você viveu com essa realidade de ter um pai bígamo, né? De ter 2 esposas. Isso. O que quem está nos assistindo pode achar estranho, né? Mas como que a sua mãe aceitava isso? Mas culturalmente falando, era normal, legal. É uma coisa natural, né, Andrés? Ali na aldeia, na comunidade que você cresceu, normal, né? Tanto que o meu pai ele tinha 2 esposas, assim, vários outros tinham também 2 esposas, infelizmente, tá bom? Infelizmente. Mas num ciclo religioso era errado para todo mundo. Claro. Mas como população, como povo, né, como indivíduos, assim, era desse jeito. Tinha 2 esposas, né? E aí, mas certo dia eles terminaram, assim. Inclusive, meu vizinho, que é o Ticoteno, ele tinha 164 filhos. 164 filhos? 164 Você topa pagar a escola pra tudo isso, André? Tá doido. Eu acho assim, quantas mulheres tinha? Cara do céu. Umas 33 esposas. Sabe? Meu Deus do céu. Era 33 problemas. Cara do céu. Tanto que o nome era Ticoteno? Ticoteno o nome dele. Mas o apelido era Salomão, né? Cara, a lei do multiplicar e encher a terra, você faz sentir literalmente lá. Nele, né, cara? Aquele plantou e colheu, né? Olha só, não só nele, como na minha comunidade, assim, entendeu? Na minha comunidade. Aí... Então tinha assim, ele não era uma exceção, tinha
Tinha outros também que tinham muitos Não, mas filhos. ele era o que tinha mais, no caso. Claro. Ele é o top, bateu... Ele era o top dos top. Entrou no livro... Hall da Fama, Guinness Nem Book. vou falar o que ele come, viu, Gabriel? Por quê? André, nem vou falar não, o que nem ele come. fala, porque Não, senão não, aqui é. já vão começar a vender pomada Ticoteno. Vão vender o elixir do Ticoteno. Tinha uma coisa interessante? 164 filhos, cê é Tinha uma doido, coisa cara. interessante aí, Gabriel e André, é que ele fazia... Uma fazia o parto da outra, sabia? Uma fazia o parto da outra. Como ele, assim? Ele tinha que fazer escala, Um dia passa numa casa, outro dia numa casa. Ele levava um mês pra conseguir passar em todas as casas, cara, pra ter noção. Mas não moravam todos juntos, né? É uma aldeia assim, né? Mas pra ele passar em todas as casas, assim, no sentido de passar a noite em uma casa... Ele era tipo um pastor distrital, visitava Caraca. várias igrejas. Ele fez várias casas, então? Passa longe de pastor distrital. Mas assim, então ele tinha filhos ao mesmo tempo, pastor então. distrital é ético aí, é o ministério. Não, tô brincando consagrado. assim, o pastor distrital tem que visitar várias igrejas, né? Muitas igrejas. Ele tinha que visitar várias esposas, né? Meu Deus do céu. Ticoteno nunca se converteu. Ticoteno, cara, eu não sei. Eu saí da Angola e aí ele morreu tem 2 anos, se não tô erro. Ele faleceu. Ele deixou uma família de 500 e poucas pessoas, tá? Meu Deus Neto. do céu. Eu tô- Neto, mas- bisneto. Bisneto, deixou. Cara do céu. Ele morreu tem 2 anos, se não tô erro. E aí, lá na Angola é muito forte, assim, em termos de... Não sei se é genética, mas assim, não é novidade alguém nascer 2 filhos, gêmeo no caso. Gêmeos, trigêmeo, não é novidade. Inclusive tem uma moça que ela teve 8 filhos de uma só vez, cara. 8 de uma só vez, entendeu? Ela nasceu 8 É filhos. futsal com reservas, tá? Mas como se chama isso quando nasce? Octogênios? É, Você é octogênio? Eu acho que é octogêmeo, né? Octogêmeo? Cara, 8. E os todos sobreviveram, tudo? Que água estão bebendo ali? Não, nem pergunta, porque se Você sabe que meu avô teve 31 filhos, né? Eu já te contei isso, né? E eu já achava muito, cara. Já achava um absurdo isso, né? 16 com a minha avó e 15 por fora. É uma história que a gente ouvia na família, mas 164, meu irmão. Então seu pai era um dos mais conservadores ali dentro da Cara, meu pai comunidade. economizou. Eu falo que meu pai economizou, né? Ei, mas como fazia... Quem que sustentava a casa? Dessas quanto era a mulher? 164 crianças, filhos. Quem Como é que era essa realidade assim? Assim, o pessoal tinha lavra. Não sei se aqui também expressa lavra, né? Lavoura? Lá a gente fala lavra, né? Lavra. Lavra, o pessoal tem... É porque a mentalidade que ainda perpetua na minha comunidade ainda é que filho, ele é, de alguma forma, o filho é herança, no sentido de... eu vou fazer 8 filhos contando que 4 vão morrer. Tipo assim, o pessoal já fazia essa matemática. Vou fazer 6 filhos, 2 vão morrer, vai ficar 4. Então, para eles me ajudarem a cuidar das coisas. Então, eu fazia filho porque vai trazer um benefício Tipo pra você. uma mão de obra, né? Isso, é tipo Mão de isso. obra. Caraca. Totalmente pervertido esse pensamento. Mas esse é era o contexto mentalidade. do mundo antigo inteiro, né? Sempre Só o que filho foi... Na comunidade a gente parou no tempo, né? Estagnou aí, né? E aí você vê, né? O país... Obviamente isso danifica o país, a economia do país. Um dia, lembra do Márcio que eu falei? Eu comentei de você, de um sim. Márcio Gerlei. Sim. Eu trabalhava com ele, assim, nas comunidades. Ele era pastor? Ele é pastor. Pastor, ok. Ele é pastor, né? Ele é Só que ele é pastor ok. agora hoje no Canadá. Ok. No Canadá. Aí ele, a gente trabalhando junto, num auditório enorme, e aí ele frisou o seguinte: gente, eu tenho uma novidade para vocês. Um retiro para as mulheres, um retiro só de mulheres na comunidade. E ele falou assim: gente, eu tenho uma novidade para vocês. Eu vou trazer médicos aqui para fazer uma obra fantástica para cada uma de vocês. De graça. Cara, o pessoal pulava, as mulheres, eram mais de 2.000 mulheres, assim. Pulavam de alegria, cara, pulavam de alegria. Só que uma tinha coragem de perguntar: mas, ô pastor, o que eles vão, quais os tratamentos que vão ser disponíveis? Ele falou assim: vamos fazer uma vasectomia, né, que fala? Vasectomia. Isso, a vasectomia no homem, né? No homem, na mulher, como que se chama? Laqueadura. Laqueadura. Isso. Vamos fazer laqueadura em vocês, tá bom? Olha, e se ele quiser tinha também essa nos visão homens, da questão da natalidade, né? Também nos homens, também a gente vai fazer vasectomia. Certo. Rapaz, que mandou falar isso, mano. Só faltava apedrejar o pastor. Cara.
Claro, cara. Era uma abominação, né? Não, culturalmente é muito forte. Lá é abominável. Filho, o pessoal né? não usa os métodos assim, os casais não usam, né? Entendeu? De prevenção, né? Então, assim, vamos voltar aqui, porque a conversa ficou muito boa, né? E como é que foi pra você crescer menino nessa realidade, assim? Pra você era uma coisa natural. Era natural. Você vê o pai com 2 esposas, o outro com tantas esposas. Vocês criavam tudo junto, brincavam tudo junto, frequentavam a escola tudo junto. Como é que era pra você essa realidade? Você não se apercebia disso? Cara, eu aprendi sobre conversa assertiva aqui no Brasil. Eu aprendi que tinha psicólogo aqui no Brasil. Tem muita coisa que eu aprendi aqui no Brasil. Não havia conversas assertivas. E muitos titulares da comunidade são desse jeito. Não tem conversas assertivas, né? Não tem diálogo. Não tem diálogo. O que funciona? É assim, entendeu? Você vai aprendendo que existe isso. Vai aprendendo entendeu? na rua, vai aprendendo na casa. Vida, tipo, na casa mesmo. Vai aprendendo, sim. Não tem o que Não se conversa aqui, né? sobre sexualidade, entendeu? E às vezes a gente tem assuntos que hoje eu converso abertamente, obviamente com muita ética, né? Sim. Porque se você não ensinar para criança, para adolescente, algo do tipo, ele vai aprender fora na internet, Exatamente. vai aprender, pode aprender erradamente, entendeu? Eu acho muito interessante ter essas conversas, sabe? Porque eu, principalmente, eu não tinha essa como eu posso falar? Eu tinha meu pai, minha mãe. Certo. Porém, ele não tinha essas... ele era muito duro, sabe? Ele era das pessoas daquela bem na Fechado, antiga, né? Fechadona, assim, tipo... o certo era você não roubar, não matar, isso, que aquilo. Mas ele não tinha essas conversas de pai e filho, ou pai e filha, ou mãe e filha, entendeu? Você tem que ir por aí, isso, que aquilo. Então, eu passei por isso, né? Eu passei por não ter essa sensibilidade dos pais naquela época, né? Até mesmo porque eles não foram ensinados dessa forma também, né? São épocas distintas a de hoje. Isso né? na Argentina. Isso na Argentina. Também era cultural, né? Praticamente, porque quando se implementou a psicologia mais, né? Você precisa mais falar com teus filhos, você precisa mais, né? Foi agora há pouco tempo, não foi feito entendeu? Mas então você vê hoje como que tô agora falando pra molecada, né, Sambata? Pra molecada aqui do Brasil, muito né? importante, Cara, eu com os meus filhos, né, eu tenho um de 13 e um de 10, é muito diálogo, é muita conversa, é muita explicação, é muita Bíblia. Mas não tinha, já. Não, então. Cara, mas assim, e a molecada ainda hoje reclama, ainda tem dificuldade. Então, na sua realidade, você não tinha então essa conversa com o seu pai, você não tinha essa... Você só ia aprendendo, né? Ia se criando. E ainda quando meu pai falasse com seu pai com 2 esposas. Quando meu pai falasse, cara, eu gostaria muito que eu nascesse brasileiro, mas Deus não me deu essa honra. É mesmo? Só que Deus me deu uma outra honra de estar no Brasil. Amém. E aí, o meu pai, quando falasse comigo, é para chamar atenção. Por algo Era errado só bronca, que eu fiz. só bronca. Por algo errado que eu fiz, né? E aí é isso, né? A gente precisa, quando alguém falar uma coisa boa, a gente precisa aplaudir. E quando alguém falar uma coisa ruim, a gente precisa, tem palavras certas e tal. Orientar, né? Orientar. Porque senão a pessoa fica confusa. O que é o certo, então? Como que alegra a pessoa? Né? Interessante. Mas tem uma coisa bem esse ponto de vista. interessante que eu aprendi com meu pai. Eu sei que você vai me ver a falar muito da minha mãe, né? Mas o meu pai também ensinou algumas coisas que eu acho fundamental. Por exemplo, em casa, ninguém podia namorar se não tivesse um dinheiro seu. Um trabalho. Do seu custo. Isso. Legal. Se você não trabalha, Isso você legal. não namora. Isso aqui é muito forte na minha comunidade. Não só na minha casa, na minha comunidade Você tá inteira. falando pra jovem, então repete isso aí que você falou pra eles. Na minha comunidade, no sul de Angola, ninguém podia namorar se não tivesse um Como emprego, um bancar trabalho. a namorada. Cara, porque princesa custa caro, cara. Princesa custa caro, cara. O cara não consegue nem tirar a ramela, o cara quer Tá vendo? uma princesa do lado, cara. Cara, tem que investir. vocês estão vendo, né? Entendeu? Então, meu pai levava isso muito a peito, entendeu? Aham. E tá certo, cara. Tá Meu pai certo. levava muito isso a peito. Meu filho tem 13 anos, quer namorar. Pai, quero levar minha namorada no shopping. Ele tá namorando, né? Ele já tá namorando. Mas ele namora e larga. Aquele namorico, né? Mas já quer sair, quer ir no shopping. Mas você tem dinheiro? Não, pai, você me... Não dou. O que eu faço? Eu ponho ele pra trabalhar comigo. A namorada é sua, não minha. Com que eu ponho ele pra trabalhar comigo. Você trabalha, levanta uma grana e você leva e paga as coisas pra ela.
Não é, senão eu vou ficar pagando pra ele namorar. Não dá, né? Então você cresceu dentro desse contexto, né? Com a dureza, assim, mas teve algumas lições. E explica pra mim, assim, na sua realidade ali, na sua comunidade, como é que foi a sua infância em termos, assim, de benefícios? Parece que não tinha muito, né? Você comentou comigo que o arroz e o feijão lá, ele era uma iguaria, né? Você só comia... Então conta como é que era a sua infância nesse ponto, assim, de alimentação, como é que é? Assim, toda a minha vida eu estudei debaixo de uma árvore, sabe? Você estudou debaixo de uma árvore? A escola era debaixo de uma árvore? A escola é debaixo de uma árvore. Nossa! Debaixo de uma árvore. Tem uma professora, não tem merenda escolar, a gente prega, né, gruda um quadro preto numa árvore, e tem a professora lá e tem a gente sentando em adobe, sabe? Sentando em adobe. Nossa, cara. Né? E você não tinha me contado não, que a sua escola era debaixo de uma árvore. Debaixo de uma árvore, cara. Debaixo de uma árvore. Nossa. Toda a minha infância e adolescência foi estudar debaixo de uma árvore, cara. E não tinha merenda? Não tinha merenda escolar. Como é que era ali sua alimentação? Cara, eu sendo bem sincero pra você, eu não tinha café da manhã, cara. Isso é tão forte. Foi tão forte, porque isso toda a minha vida, tipo, até os 22 anos eu não tinha café da manhã, pra ter noção. Até hoje, eu não tenho nenhum problema se não comer pela manhã, sabe? Hoje, desde que cheguei no Brasil, comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego consegui com 23 anos aqui no Brasil, né? E aí, desde que eu comecei a chegar no Brasil, hoje eu não como se eu não quiser. Tipo assim, eu posso comprar qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Mas antigamente, antes de chegar aqui, eu não queria comer porque eu não tinha mesmo o que comer, entendeu? Ou tomava suco de milho, que era justamente o que a gente chama de quiçangua. A gente chama de quiçangua. A quiçangua? A quiçangua é tipo um fubá, tipo um pirão, só que em vez de a pessoa comer assim um pirão, a gente pega água, a gente pega uma bacia de água e pega o pirão e joga. Tipo, pra se misturar, pra ser bastante. Aí coloca o açúcar e deixa 3 dias de molho e fica azedo. E aí a gente começa a tomar. Aí chama-se quiçangua. O dia que você conhecer Angola, tu vai ver, é muito típico lá. A gente cultiva muito, né? Lidar muito assim com o milho, porque é muito fácil de lidar, de cultivar, né? Então, uma grande base da alimentação de vocês era esse suco de milho azedo com açúcar. Isso, com açúcar. Cara do céu, e café da manhã? Café da manhã não tinha. Ou tomava esse quiçangua e ia para o colégio. E farinha, assim, tipo, como nós temos, né, aqui tem acesso a farinhas, não tinha acesso a farinhas lá, tipo farinha de trigo. Farinha tem, mas para pessoas que têm... É mesmo? Você tem que sair da minha aldeia e ir pra cidade, assim, entendeu? Nossa, cara. Cara, e aqui é considerado um alimento bem barato e básico. Não, hoje é a base de tudo aqui, igual né? O arroz e feijão, né? E o interessante, André, é que hoje eu posso comer arroz e feijão todos os dias, cara. Quando eu quiser, tá? Lá não é só no sábado ou no domingo. Você vai me contar isso daí. Só pra eu não perder aqui o fio, então. Mas e aí, mas uma coisa que eu quero... Você escreveu um livro, né? Escreveu três. Um deles é O Menino que Comia Barro. Por que você deu esse título pro livro? Cara, eu posso mandar um abraço? Claro. Eu queria mandar um abraço pro pastor Paulo Lira. Ele é o departamental associado de publicações no Rio Grande do Sul. Da sua igreja. Isso, no Rio Grande do Sul. E ele é um pastor da sua igreja. Isso. E aí ele falou assim, cara, tu podia escrever um livro, cara. Um menino que me barro, sei lá. Eu falei, cara, é mesmo, cara, eu vou escrever um livro. Aí eu comecei a escrever meu livro. Que deu o título? Pra ter noção, eu trabalho com venda de livros, certo? E eu nunca contei minha história pra eu vender. Nunca contei minha história. Sério? Porque eu nunca quis que as pessoas comprassem... Por dó, não. Coisa, nunca. Certo. Cara, quando eu consegui minhas coisas, eu ia bem vestido. Não é que a gente não precisa esbanjar, a gente precisa desfrutar daquilo mediante dignidade, salário, né? Então, as minhas roupas, eu sempre ia organizado, com celular bom, com sapato bom, entendeu? Marcas assim, boas. Isso já aqui no Brasil, aqui no Brasil, claro. né? E aí, mas eu nunca contei minha história pra vender, pra conseguir vender, nunca contei. Porque eu queria que as pessoas comprassem, não parecia uma comiseração, né? Entendi. Eu queria que as pessoas, entendi. De alguma forma, eu queria que as Mas pessoas... e aí, por que você deu esse título? O Menino Comia Barro. O Menino Comia Barro por vários motivos, né? Porque
Em 1975 começou uma guerra civil na minha comunidade, sabe? Uma das guerras civis mais sangrentas da África e uma das guerras civis mais sangrentas do mundo. Milhares de pessoas morreram, cara, milhares. Pra ter noção, na minha comunidade tinha gente que tomava água da praia, água salgada, porque não tinha o que comer, não tinha o que comer. Andrés. Não tinha o que comer. Tomava água com sal pra se Milhares de pessoas manter, morreram. cara. Eu peguei um pedaço da guerra, sabe? E a guerra não é boa, cara. Imagina. A guerra nunca é benéfica. Os que defendem a guerra, a gente não sabe, milhões de pessoas que estão, sei lá, desesperados sem saber o que vai acontecer. Por causa dos efeitos da guerra. Da guerra, isso é terrível. E aí, cara, 22 anos da minha vida eu comia barro. 22 anos, fazia biscoito de barro. Devorava a casa das pessoas para comer barro. Para comer barro, cara. O barro era uma fonte de alimento de vocês. Para ficar biscoito, igual de vocês. Eu pegava palito de vassoura de fósforo, fazia um desenho bonito assim no barro. Botava numa vasilha, numa tampa e desenhava para ser tipo um biscoito igual de vocês. Tipo um biscoito, aí eu comia. cara. Sabe qual é o melhor crime? Ou seja, Nossa. o maior crime assim que você vai encontrar na minha comunidade? É pessoas pegando um metal ou uma chave de fenda ir na casa de alguém e devorar e pegar o pedaço de barro e comer. Então, na sua comunidade, o grande crime de lá é porque as casas lá são feitas de barro, adobe. de adobe, de barro, Isso. né? Que é o que a gente chama de peaçaba aqui, né? Casa de barro. E então o grande crime lá é pegar esses pedaços da casa para poder se alimentar, para poder comer o barro. Você fez muito isso quando era moleque? Eu lembro que a última vez que eu comia barro, que eu comia até os 22 anos, né? Aí o albino, a gente chama carinhosamente de Bino, é um amigo meu, né, assim, de infância. Ele bateu numa casa, devorou a casa e comeu e falou assim: Sambata, vem pra cá, o barro tá gostoso. Eu falei mesmo. A gente foi lá, devorou. A dona ouviu o barulho, a dona de casa. De vocês comer na casa dela? E aí falou assim: ô dona Delfina, seus filhos estão no cabo da minha casa, uma hora vai cair. A chuva porque a chuva já derrete. A chuva já derrete um pouco. Vamos acabar com a minha casa aí. Aí ela saía com vassoura e ia atrás da gente, correndo atrás da gente. Só que quando ele encontrava a gente, o barro já tava tudo aqui, ó. Já tava na barriga. Não podia fazer mais nada. Cara, Não, é tragicômico, né? É cômico, mas. É cara, tragicômico, é triste, né? velho. Mas assim, era a sua realidade, né? Saber que eles se alimentavam de barro, né? E o barro, ele preenchia, digamos, o vazio da fome, né? O estômago. E você não sentia fome por quantos... Eu não sei se é por quanto tempo, né? Mas o barro era muito comum, a manga também, a fruta, né? O milho também é muito forte, né? E aí mandioca não se dava lá? Também mandioca também o pessoal usa Então bastante. essa variedade de comida que o nosso jovem hoje tem, os nossos filhos... Lasanha, esquece lasanha. Não existe lá. Esquece lasanha, purê de não sei das quantas, não sei quantas. Nada Carne disso. é difícil o acesso de carne. Tipo, Carne tem, mas é para os bambambam. Ou que tem grana, digamos. Pra comunidade ali, pro dia a dia da comunidade, não. É uma galinha dura aí, galinha da Angola. Fraco. Um negócio assim, sabe? Um negócio assim, sabe? Aí. Cara do E céu, matar uma que galinha, luta. cara. Matar uma galinha, ela tipo assim, uma vez no mês, cara. Tipo assim, 2 vezes no mês, em 2 meses, assim, entendeu? Em 3 meses, 2 vezes. Uma entendeu? vez por mês, galinha. Galinha, e raramente, viu? Mas é uma vez por mês, assim, a estimativa, né? Ou seja, era a mesma quiçanga. Era tipo assim, a quiçangua Quiçangua. e carne. E era barro. só ou domingo ou no sábado. Ok. Que são os dias assim que. E uma vez por mês ainda. Uma vez por mês. Cara E era do céu. um evento bom, que tinha convidado, assim, família, até se reuniu, entendeu? Então a molecada que tá assistindo, a tropa aí que tá assistindo a gente, né? A juventude, a galera aí, não imagina, eu, por exemplo, não imagino uma realidade dessa, cara. Você não ter opções de alimento, variedade, não imagino. Então, assim, o que falar pra essa geração nossa, né? Pois é, né? O pastor. Tudo que nós... O que falar pra nós aqui, porque, imagina, Andrés, e tem muita molecada nossa reclamando porque às vezes, né, não tem muita variedade, quer comer fora, não sei. Cara, é uma outra realidade, é impensável isso. Que você tá falando assim, pra quem tá nos assistindo, é impensável, cara. É impensável. Eu morei até os 22 anos na Angola. Eu nunca subi no banco de frente de um carro, nunca. Era um sonho na minha comunidade subir um carro quebrado, sabia?
Subir num carro quebrado era um sonho. Era um sonho, cara. Eu chego a me arrepiar disso aí. Tem criança na minha comunidade, cara, que nunca tomou uma Coca-Cola. Coca-Cola. Algo até que não, tipo assim, não é algo saudável, mas nunca tomou. Mas nunca comprou um refrigerante, assim, nenhum. Não sabe o que é. Meu. E tem vídeo na internet que eu vejo que até tem um cara ali que sempre mostra um vídeo de um americano, vamos supor, tá jogando uma garrafa de água, né? Eu vi isso aí, E daí ele cara. mostra outra realidade, que é na África, que tipo, ele em vez de jogar essa comida, ele vai lá e ele compra e leva para as comunidades que não tem acesso a essas Eu coisas. vi esse vídeo, um soldado, ele humilhando a molecada correndo atrás do caminhão por uma garrafa de água, não sei se você já chegou a ver. Não, nunca vi. Como é que é a questão da água lá? Porque aqui no Brasil, quando se fala em África, tirando os grandes centros, a gente já pensa em escassez de água. Existe essa realidade? Como é que é lá? Mas na Angola, tipo assim, na Angola em geral não sei, né? Mas assim, na minha comunidade, ele tinha escassez de água. Tinha água, mas era bem escasso, assim. Ia bastante, igual luz, né? Ia bastante e tal. E água potável, cara, é pela fé, né? Hoje eu conheci uma realidade totalmente diferente, entendeu? Hoje eu tô com óculos brasileiro, entendeu? Aí eu enxergo a coisa, por exemplo, aquela água, eu acho que emocionalmente ia estar totalmente doente, né? Porque eu já sei que a água não era potável aquilo daí, mas era a única que tinha, então a gente ia lá e comia, entendeu? A gente tomava água do rio, entendeu? A gente arrecadava água da chuva para nossas necessidades então, também. Existe então essa luta em relação à água mesmo, né? Na água tratada potável, nada. Não. Era água de rio, água de chuva, água que tivesse, né? E você cresceu num lugar, não tinha mar, não tem mar lá, na sua região. Mar, praia, rio, praia tem bastante. Tem. A minha região é praiana. A sua região é praiana. Então era lá que você viu o pessoal tomar água do mar para poder... Sim. Cara, então você cresceu num contexto assim, Andrés, muito, muito pesado, cara. Ó, uma realidade que o seu Muito pai com diferente, duas né? esposas, você sem diálogo, sem atenção, sem variedade de alimento, com dificuldade na água, com escola debaixo de árvore. Como que você enxerga Deus na sua história? Porque hoje você tem, como você falou, os óculos brasileiros. E você vê a nossa juventude, a nossa molecada, adolescente, jovem, tudo, tendo acesso a tudo. Molecada tem um desse daqui hoje que nem sonha em se ter lá, né? Não, crianças de 1 ano já tem um tablet. Exatamente, já tem um celular muito melhor do que o meu. E como que você enxerga assim Deus na sua realidade? Na sua infância, você vendo tudo aquilo, aquelas privações, tudo. Como é que você enxerga Deus na sua realidade, na sua infância, adolescência? Como que eu enxergo Deus? Deus acabo enxergando justamente quando meu pai, ele, de alguma forma, ele é ousado. E aí eu vou morar com a minha madrasta. E lá teve influência religiosa na minha madrasta. E essa influência religiosa foi fazendo com que eu permanecesse lá no ciclo religioso, né? Foi nessa época que você falou que você entrou para a questão da gangue, foi isso? Como é que é? Antes eu entrei na gangue, e aí fiz... Antes você entrou. Entrei na gangue. Por que você entrou? Como que você foi aliciado? Era uma gangue da sua comunidade? Como é que era? Era por causa da guerra? Como então, é que foi? Eu cantava kuduro. Eu fui um kudurista. Okay. Kuduro é um estilo musical angolano. Um estilo musical angolano. Kuduro. Eu fui cantor kuduro e tive relevância lá, né? Isso na sua adolescência? Na minha adolescência. Tinha dançarinos, tinha pessoal com coreografia, tudo isso tinha assim, sabe? Tinha dançarinos e tal, e era conhecido na minha comunidade. Meu nome é Tadi, meu apelido é Tadi, mas o meu nome de kudurista era Titade. Titade? Titade, que significa? Titade, que eu nasci de tarde, né? Então... Tanto Tadi como... O ti, esse ti seria tipo uma gíria ou algo de respeito, algo do tipo, entendeu? Cara, sabendo bem sincero, eu nem lembro mais o que significa o ti, né? Mas a pessoa, Titade. Era algo, um calão, assim, era bem... Ok. Ti Gabriel, entendeu? Ti André, entendeu? Era tipo bem comum lá, entendeu? Ah, legal. Tipo um prefixo, né? Isso. Então, pra identificar que... Então, na sua adolescência, você conheceu uma banda? Eu conheci
De Kuduro. Kuduro. Aí eu se tornei o vocalista principal, eu e meu amigo, Baladez. Ok. Baladez. E aí eu Baladez, e tinha um grupo. Ó, olha o nome da gangue. Os Saladas. Os Saladas? E Saladas. É o nome da gangue. De salada, salada mesmo, não? Não. Saladas pra tentar camuflar que a gente não é um grupo perigoso, entendeu? É pra entendi. Salada é um nome que a gente deu pra... Não, é pra tipo assim, passar um pano, né? Passar um pano, Passar entendeu? um pano pra... Salada... Pra falar, não, os caras não é perigoso e tal. Mas era uma gangue. Vocês são saudáveis, né? São saudáveis. A turma dos saudáveis. Mas era uma gangue. Mas era uma gangue que E tinha você foi recrutado. música, brigava com outra comunidade vizinha. Cara, olha que... Hoje eu vejo aqui de idiotice, né? Tipo, não tinha nada pra comer e ainda se matava, né, cara? Pois é, cara. Mas assim, na realidade de adolescente, você tinha quantos anos isso? Uns 15, 16? Eu tinha essa faixa. Então, na sua realidade de adolescente, você foi aliciado pra isso, né? Isso. Eu não tinha conversa assertiva com os Era o pais. que tinha acesso, né? Você tinha acesso a isso. Então, Pois é. muitos... tem muito, né, na escolha que você faz na vida também. Mas quando você vive em algum lugar assim, que não tem escolha, só tem aquilo, não tem aquilo, é só Deus mesmo para você tirar dali. Porque como você tá contando a tua história, eu também, cara, eu nunca pensei que ia me casar com uma brasileira e ia virar crente ou cristão, entendeu? Então, isso eu me identifico muito com você nessa parte, né? Tipo, legal. De a gente não ter o acesso a algumas coisas, porém Deus fez acontecer porque ele viu o coração dele. Parece que Deus supriu o que havia em falta que os pais não conseguiram. Exatamente. Colocar e Deus, na gente. Deus viu teu coração, viu? Ele viu teu coração, soube que ele era um menino bom, né? Tanto que você foi preso, né? Você me falou, nessa gangue, né? Então, e Deus livrou você da prisão, né? Conta foi pra assim, gente. A gente tem um cara que ele passou na nossa comunidade, um cara que era de um lado um inimigo. E aí esse cara, ele entrou numa casa. Essa casa, a gente pegou uma chuvada de pedras e jogou em cima do telhado para acabar com esse cara, né? E aí a gente acabou com essa casa, foi embora, só que o meu nome saiu. A vizinhança entregou meu nome na polícia. Nossa. E a polícia fez uma emboscada em mim, sabe? Aí já foi atrás de mim. A polícia me achou e me levaram preso. Nossa. E aí eu recebi muitas pauladas aí, sabe? Foi torturado na prisão. Um chicote enorme assim, sabe? De borracha, assim. Minha mão ficou inchada assim, torturada, né? Só que tem um cara, mano, que eu não sei o que deu. Mas ele olhou pra mim e falou assim: esse cara aqui, ele não tem cara de bandido. Vamos soltar esse cara aí. No mesmo dia, logo mais à tarde, eu fui solto. Caraca. Fui solto, cara. Cara, simplesmente me soltaram, entendeu? Simplesmente me soltaram. Aí foi quando meu pai me pegou e me transferiu. Eu fui morar na minha madrasta, no caso. Fui morar com a minha madrasta. Aí que você teve contato com a ponto religião. Da virada. Com o ponto de virada. Antes de você entrar nesse ponto de virada, eu vou compartilhar uma coisa com você, já que você está compartilhando comigo também. Eu também, na minha adolescência, me perdi, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu sou de São Paulo, capital, mas aí meu pai foi transferido para o interior, a família foi junto. Aí com 17 anos eu voltei para a capital para entrar na minha primeira universidade, na primeira faculdade, que foi Comunicação Social e Marketing, que eu não concluí. Por que eu não concluí? Porque eu me envolvi com droga, né? Então com 17 anos eu conheci as drogas, né? Conheci maconha, conheci cocaína. Gostava muito mais de maconha, né? E você estava contando que você teve esse livramento assim maravilhoso. O cara olhou para você e simplesmente falou: nossa, vamos soltar esse cara. Dos 17 anos até mais ou menos os 22 anos, eu usei drogas, até a minha conversão. Usava bastante maconha, usei outras drogas também, mas eu usei basicamente assim mais maconha, haxixe. Eu fiquei mais nessa linha aí, né? E quando eu já estava casado, já trabalhava fora, viajando, não era da igreja, nada. Eu estava uma vez no Espírito Santo, e estava em Vila Velha, no Espírito Santo, e eu saí para comprar maconha. E no meio do caminho,
eu não sei o que acontece, cara, comigo. Eu não sei se é um talento natural que eu sempre tive ou se era o diabo mesmo, sabe, Sambata? Onde eu ia, Andrés, eu arrastava gente comigo. Sempre fui de arrastar gente, cara. Sempre as pessoas iam comigo, entendeu? E eu fui atrás de comprar maconha, né? E fui arrastando os caras na rua, velho. E eu saí sozinho. Quando eu vi, eu já tava com 7, 8 junto comigo, indo pro pé do morro, porque no Espírito Santo tem morro também. É claro que não é igual ao Rio de Janeiro, mas tem morro também. Eu fui pro morro comprar droga. E quando a gente chegou no pé do morro, a gente tava subindo o morro, cara. Já tinha os traficantes já embaixo, já, tal, aquela coisa. E, mano, quando a gente tava no pé do morro, cara, com aquela a gente chama em São Paulo na gíria, já tava com aquela renca, já tava assim, já, sabe, já tava dando milho, já tava assim, sabe, arrastando muito, já tinha muita gente. A polícia encostou, cara. A polícia encostou. E era uma viatura que tinha um camburão. Isso há muitos anos atrás, cara. Acho que, sei lá, 13, 15 anos atrás, né? E no que a polícia encostou, colocou todo mundo, geral em todo mundo. E eles começaram a fazer perguntas pra todo mundo. E fizeram pergunta pra mim, né? E eles viram que eu era paulista. E o cara que tava tocando a biqueira lá, a boca de fumo lá, era um paulista. E eles olharam pra mim e falaram assim: ah, então tu é o paulista. Pegamos o paulista. Hoje você vai morrer. Eles acharam que eu era o dono lá, né? E aí eles começaram a soltar um por um, cara. Porque a maioria dos caras que estavam comigo era nóia ou já era freguês lá, né? Nossa. E o que aconteceu? Eles começaram a liberar um por um. Não, pode sair fora. Vai sair andando. E tapa na cara. E bicuda na raba. Liberou um por um. Falou, só vai ficar o paulista aqui. Cara, eu nunca contei isso, cara. É muito raro, cara. Ninguém quase sabe dessa história. Nem meus filhos agora vão saber, né? E a polícia pegou, me bateu, né? Olha que coisa, né? Que vergonha, né? E eles falaram assim: hoje você vai morrer, paulista, que a gente sabe que é você que tá comandando aqui. Aí eu, cara, pelo amor de Deus, não sou eu, sou de São Paulo, tô trabalhando, eu tô no lugar tal, tô hospedado no lugar tal. Eu só vim comprar fumo porque eu sou viciado e não sei o quê. E, cara, eles pressão no peito, arma apontada, tapa na cabeça. Caraca. E por aí vai. Pode entrar, entra no camburão aí que nós vamos desovar você. Eu ia morrer aquele dia, cara. Ou era uma pressão muito bem feita que eles estavam fazendo, ou eles iam me matar mesmo. E aí, quando eu tava indo pro camburão, cara, eles viram que eu comecei a chorar, mano. Eles viram que eu começou a escorrer lágrima assim, né? Aí eu entrei assim, falei baixo pra eles, falei, cara, eu sou filho de polícia, cara. Eu sou filho de polícia em São Paulo, eu não sou traficante, eu não tô aqui eu só vim buscar meu fumo. Do nada, cara, eu acho que tudo pra linkar com a sua história. Do nada, o mais velho que tava lá, ele simplesmente fez assim, parou, olhou pra mim. Aí ele falou assim, urubu é passarinho que anda com urubu, sempre toma, e falou um palavrão, né? E ele falou assim, passarinho que anda com morcego, acorda de cabeça pra baixo. Ele falou pra mim. Ele falou, então toma cuidado, cara. E meteu uma pressão e falou assim, vaza. Vai, moleque, vai. Eu era um moleque, eu tinha 20 anos, sei lá. E aí eles foram me acompanhando até eu sair da favela, descer o morro, sair da favela e voltar pro centro de Vila Velha. Eles foram acompanhando com a viatura. Não me deram carona. Então acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com você. Eu vi que Deus ali me livrou de algo muito ruim. Talvez da morte, da prisão, não sei, né? Mas Deus me livrou ali. E eu acho que foi quando Deus te livrou da prisão, cara, também. Deus me deu uma oportunidade muito grande. Eu já assaltei uma casa, sabe? Foi a primeira e a última, a única que eu assaltei, né? Eu assaltei e não deu certo. O cara quase me deu um tiro assim na cabeça, sabe? Nossa, só que minha mãe era professora. A minha mãe, ela lecionou para várias outras pessoas na cidade, sabe? Uhum. Ela é uma professora muito antiga, então a pessoa tinha uma consideração muito grande por ela. O cara só não me baleou porque ele tinha uma consideração pela minha mãe. Foi quando meu pai me pegou essa oportunidade e me levou para outro lugar. E foi aí que começou o meu ponto da virada, assim, né? Ou seja, você já tinha sido preso, já tinha sido libertado e ainda foi assaltar? Não, antes eu assaltei.
Antes de ser preso? Isso. Ah, entendi. Aí depois você foi preso, foi preso. libertado, e aí ele te levou pra morar com a sua madrasta. Nossa, minha madrasta. Aí tinha uns irmãos meus Que eram todos da igreja. Isso, todos da igreja. Tudo evangélico. Tudo evangélico. Ah. E aí eu fui pegando a influência deles, né? E tinha uma questão lá na casa, né? Que quem não fosse para a igreja, ele não comeria. E não é qualquer comida, era arroz e feijão, que era a comida mais top na comunidade, sabe? Comida mais top na comunidade. Andresa, a comida top da comunidade era arroz com feijão, cara. Algo que aqui é normal, digamos. É, o normal, é o dia a dia. Arroz, feijão. Lá era um caso especial, né? É uma comida especial, arroz, feijão e salada. E vocês iam pra igreja de que dia? De sábado? Com peixe sardinha. Cara, não, isso é assim igual, cara. E o pessoal ia pra igreja, no sábado e tal, tudo fechava. Se não ir pra igreja, não come, cara. E aí eu ia, cara, eu pegava onda, porque eu queria comer o arroz e feijão. Aí fui um sábado assim, 2 sábados, cara, eu fui terceiro, já comecei, a minha mente já começou a mudar. Quarto sábado, minha mente também começou a mudar. Aí comecei a permanecer lá. Cara, então assim, você ia pra igreja pra poder comer o arroz e o feijão e a sardinha porque lá. durante a semana não tem, só tem no sábado e no domingo. Entende? Só que a influência da igreja começou a te converter realmente. A professora lá da classe de jovens, de adolescentes, aí ela fazia uma pergunta assim, o que é graça? Falar graça é um merecimento, é algo que a gente não merece, mas alguém dá. Salva de palma pro Sambata, aí todo mundo dava salva de palma. E como você não tinha isso do seu pai, não tinha isso... Cara, tu linkou bem, cara. É algum afeto que eu não recebia do meu pai. Não recebia, você recebeu na igreja. Meu pai, ele só falava comigo quando tinha que me repreender. E aí, só que agora na igreja, um ambiente que passou a me dar algo que... valorização, entendeu? Começou a me valorizar. E cara... Aquilo que não te dava teu pai, é isso que você falou, né? Falou isso, e isso mexeu comigo, entendeu? E a sua mãe até te dava, mas como ela trabalhava muito pra sustentar vocês, porque a realidade era que seu pai não morava na mesma casa com as duas esposas. Não. Era uma numa casa e outra na outra. Então sua mãe era meio que mãe solo, Antes né? moravam juntas, só que minha mãe saiu, entendeu? Saiu. E aí... era cada um isso. foi cuidar dos seus filhos. Isso. É tipo isso. Aí, então sua mãe tinha que ralar pra sustentar vocês. Pra sustentar. A igreja passou a me dar aquilo que eu não tive em casa. Que tipo, coisa. Deus começou a ser meu sustento, sabe? Através das pessoas, né? E aí aquilo foi me mantendo na igreja. Aí, pouco tempo de igreja, já me deram um cargo, eu fui professor da classe, e aí fui indo, fui depois professor de classe de pequenos grupos, que é encontro de jovens, e aí comecei a encontrar as pessoas. Células, né? Tipo células. Né? Tipo células, né? Aí fui indo, chegou para mais de 40 pessoas lá. E você deixou o cu duro? Eu deixei o cu duro. Deixou a gangue, deixou tudo. Eu deixei o cu duro. Quando eu vi que uma fase assim, eu me senti tocado. Eu falei assim, cara, eu preciso também fazer amizade com as pessoas que eram da minha laia no passado, né? Porque, veja, que a Bíblia ele enfatiza muito o nosso relacionamento com o mundo, né? Não ameis o mundo, não que lá quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, tá em Tiago, né? Sim. Mas a pergunta é, você vai em João capítulo 3, versículo 17, fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tipo assim, Deus pode amar o mundo. E a gente não pode amar o mundo. Se você encontra esse paradoxo, né? Uhum. E aí, quando você lê João capítulo 16, você entende por que Deus faz esse nuance, né? Pai, não os tira do mundo, mas mantém no mundo assim como o Senhor. Mas assim como o Senhor me enviou, também enviou ele. Então tem um propósito para mim estar aqui no mundo. Por isso que Paulo fala justamente que a intenção de Paulo era estar no céu, mas o trabalho é aqui. Então, a gente precisa invadir o mundo para que a gente possa justamente alcançar pessoas de lá, né? Precisa-se de Ou seja, você saiu, mas você pregava para eles. Pregava para ele. Eu falei assim, cara, eu preciso chamar. Eu tinha o Buscapé, tinha o Baladez, todos estavam lá, entendeu? A galerinha, a galera tava lá, então, cara, né? eu chamava para o PG, para as células, né? Eu chamava. O PG era na minha casa tão pequenininha, mas Deus fez um milagre, cabia todo mundo lá. E aí chegou um momento que como o grupo estava aumentando, mais de 40 pessoas, eu falei assim, cara, eu preciso dar cargo para as pessoas. Aí eu chamei o Baladez, que é um cara que era a minha dupla de música, cara. Eu falei assim, Baladez, eu preciso que você seja o secretário daqui da célula do PG. E ele era católico. Você falou que ele estava estudando para ser padre. Ele estava sendo padre. E aí estava na célula, no PG... evangélico. E aí como é que foi isso daí? Ele virou padre ou como é que foi? Eu falei assim, você pode ser
secretário aqui? Ele pode. Ele anotava, mano. Eu sabia se a gente reduziu, se a gente aumentou o número de população na célula. Assim, que hoje veio 41 pessoas, hoje veio 50 pessoas, hoje veio 60. Aí eu sabia. Cara, uma doideira. Na minha casa ninguém era religioso, era o único, cara. Era o único. Assim, minha mãe. Ou seja, na sua casa por parte da sua mãe. Da minha mãe. Porque aí, na casa da sua madrasta era religiosa. Isso, aí minha mãe quando eu mudei meu comportamento, minha mãe pediu pro meu pai que eu viesse já pra casa, porque eu já tinha bom comportamento. Então isso acontecia na sua casa da sua mãe mesmo. Da minha mãe. Aí minha mãe via os esquemas e tal. E hoje eu tenho um sonho. Eu fiz teologia por vários motivos, né? Mas tem um sonho muito forte também. Meu sonho é batizar minha mãe. Minha mãe, ela não frequenta a mesma crença que eu. Então, meu sonho é um dia eu chegar lá. Tem 7 anos que eu não vejo minha mãe. Meu sonho é um dia eu voltar pra lá e batizar minha mãe. Esse é meu sonho. Nossa, que uau, hein, Andrés? Forte, hein? Muito forte, cara. Mas ela não vai... você que falou testemunho. Que vai se casar, né? Dia 10 de dezembro desse ano. E teus parentes vão vir? A minha mãe e meu pai estão se programando para vir, né? Aproveita e leva para Cristo. O pai já é batizado, né? Meu pai batizou em 2015, meu pai. Seu pai batizou. Foi nesse momento que você falou que ele precisou optar por uma esposa e ficou com a primeira. Que é o recado que você dá para as meninas hoje, né? Nunca seja é verdade. a segunda, né? Nunca seja a segunda. Né? Porque a segunda nunca terá o valor da primeira. Você tá vendo aí, né, menina? Inclusive tem a frase até do Max Lucado, que ele fala assim: o coração de uma mulher deve estar tão escondido a Deus para que o homem possa achá-lo, é necessário primeiro consultar Deus. Legal, hein? O coração da mulher tem que estar tão escondido em Deus que para o homem achar, ele tem que primeiro acessar Deus. Tem que consultar ele. Consultar Deus. E isso foi na minha história, sabia? Eu, através de ter essa sede de procurar Deus, saber mais de Deus, Deus me colocou ela para falar da palavra de Deus, e através dela eu conheci Deus, né? E depois conheci ela no sentido para eu me poder casar. Que legal, cara. Como chama sua esposa? Deusiana. Deusiana? Deus, de Deus e Ana. Deusiana? Deusiana. Legal, cara, legal. Até a gente fez o nosso casamento no formato judaico, porque a gente... Que legal. Enfim, a gente frequentava na Judaica Adventista, no templo Judaico Adventista, antes. Mas, não por isso, mas é porque ela também tem... como que é? Ela é descendente de judeu. Ela é descendente de judeu. Uhum. Pô, legal. Então, e agora também, assim, falando de esposa, você vai casar, né? Eu vou casar. Sua esposa também, sua noiva também é evangélica? Uma princesa. Tudo? Uma princesa? Princesa, cara, minha vida é o antes e o depois dela, cara. Aquela mulher, ela mudou minha vida, cara. Cara, eu fico tão feliz com Deus porque Ele me colocou pessoas incríveis assim, sabe? E, cara, eu não mereço nada do que eu passei, sabe? E Deus foi me presenteando, assim. E aí, isso aí foi mais ou menos com 17, 18 anos que você começou a ser firme na igreja, começou a montar célula. 18 anos. 17 a 18, a caminho de 18 anos. Né? E você ficou assim até o pastor Márcio te encontrar, isso, né? Até 2014, 2015, quando a gente encontrou. Conta aí pra gente rapidinho essa história, então. Aí o Márcio, ele foi com um grupo de missionários da América do Sul. Aí foi argentino, chileno, bolivianos, brasileiros. Poxa, até argentino? Peruanos. Brincadeira, meu brother? Vários missionários, sabe? Foi um grupo mesmo, então, pra África. E o professor Márcio Gerlei, o pastor Márcio Gerlei, ele não foi selecionado. Porque todos que foram selecionados foram mantidos pela igreja. Pelo projeto, ele foi voluntário. Igreja. Ele falou assim, cara, eu não fui selecionado, mas eu quero levar meu filho, eu também. E aí ele calhou na minha comunidade. Aí conheceu o menino com minha barra. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, existe um mundo nesse universo aí, existem várias coisas que você desconhece, sabe? Que você precisa conhecer, Sambato. Você tem um sonho? Eu falei, sim, eu quero fazer teologia, eu quero cuidar de pessoas, trabalhar com pessoas diretamente e tal, nos assuntos espirituais. Ele falou, pois é, vem comigo. A gente começou a construir igrejas, sabe? A gente começou a construir Vocês começaram a abrir igrejas ali na sua comunidade, na região. Construindo igrejas. Ou seja, você já tinha um chamado mesmo, um chamado pastoral, um chamado de liderança, né? Porque assim, daí eu fiquei aprendendo uma coisa.
Eu não vejo, quando chego em algum lugar, eu não vejo a hora de ser desnecessário. Quando eu chego em algum lugar para trabalhar, eu não vejo a hora de ser desnecessário. Quando eu chego em algum lugar, eu tenho que empoderar essas pessoas. De tal forma que eu não vou ser mais necessário aí nesse lugar. Eu preciso ir para outro lugar para ser necessário. Então, Entendi. veja, então eu coloquei muito isso na minha mente. O Márcio, ao observar a vida dele, literalmente, ele não falou isso para mim, mas ao observar, eu entendi que a situação geográfica do cumprimento do hino faz sentido quando você está disposto a cumprir a missão. Ele deixou a família. Não tem fronteiras. Não tem fronteira, não. Não tem. Você tem um sonho de voltar para trabalhar na África? Porque agora você é pastor daqui no Brasil. Você já se formou em teologia e já recebeu o chamado. E hoje você é pastor no norte e no oeste do Paraná, correto? Correto. Ok. E você tem esse sonho? Você sente que Deus vai te levar de volta para ser pastor em Angola? Você já teve alguma coisa de Deus em relação a isso? Cara, se vai me levar eu não sei, né? Você não Mas sabe. eu tô onde Deus mandar. Eu tô a serviço quando eu decido. Você tem sonho próprio de voltar e trabalhar por essas comunidades, pelo seu povo? Então, quando eu aceitei fazer teologia e ser pastor, Deus imprimiu muito forte na minha mente. Uma coisa eu tenho consciência, de que eu vou estar onde Deus quer que eu esteja, entendeu? Ok. Então você não planeja nada disso, né? Você deixa Deus conduzir tudo. Deus conduzir. Se Deus falar assim, ó, tu tem que estar lá, eu vou. Tá certo. Se eu acabar, vai para outro lugar, aí eu vou, né? Então, eu tô na mão de Deus, sabe? E assim, para mim é uma honra, obviamente. Com certeza. Voltar para minha comunidade. Cara, se eu voltasse para minha comunidade, milhares de pessoas iam sentar-se para me ouvir, cara. Com eu certeza. tenho infinitas histórias assim pra Você contar. deixou um legado lá também, né? Cara, na minha comunidade eu sou o único que veio pro Brasil, cara. O único. O único. E você do Brasil. vendeu livro durante 1 ano e meio pra juntar o dinheiro pra poder vir, não foi isso? 1 ano e meio. E olha 1 que ano e meio pra tirar o o visto sai em 3 dias, 4 dias no máximo, né? E meu durou 1 ano e meio, cara. As 1 ano e pessoas meio já de estavam luta. totalmente desacreditadas, cara. Eu acho que acontecem essas coisas só pra te fortalecer, sabe? É. Porque eu falo assim, eu dou graças a Deus por tudo aquilo que eu passei. Por mais que eu passei dificuldade, passei por pessoas que me rejeitaram, enfim, isso me deixa mais forte para hoje, entendeu? Hoje Legal. eu poder ter uma família onde eu possa saber me virar, onde eu possa saber cuidar da minha filha, porque hoje, por exemplo, no meu passado eu vivi coisas que eu não quero que a minha filha passe Com certeza. pelas mesmas coisas, entendeu? Essa falta de amor, de carinho dos meus pais. Você passou fui- pela adoção, né? Fui adotado. E quem me Então. adotou foi meus, né? Que Então eu você considero sofreu meus muita pais rejeição de também, corações, tudo, né? De pai de coração. Mas eu agradeço muito meus pais de coração. Eu não estou falando Claro, mal claro. deles. Eu estou falando mal dos meus... Da sua situação. Não falando mal, mas contando, né? Daquilo Uhum. que... Dos meus pais de sangue. Até eu não conheço meu pai de sangue. Sangue. Mas enfim, eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu, porque isso me deixou mais forte para eu não fazer o mesmo hoje com minha família. Hoje eu sou totalmente diferente com meus pais, com minha família. Eu sou um pai presente, porque tem casos que não tem pai, que os pais nem trocam na fralda, nem dão um banho, nada, né, no filho. Mas hoje eu faço tudo isso. E não reclamo, porque é algo que faltou em mim, entendeu? Que não fizeram em mim. E você transmite isso E pra eu ela. faço isso com muito amor Cara, que e bênção. prazer, né? Bacana. E o Sabata também com certeza vai ser um bom pai, né? Com certeza. Cara, eu quero Eu ser acredito. não um bom pai apenas. Eu gostaria de ser a melhor versão de pai que Deus tem aqui nessa terra, sabe? Glória a Deus. Eu sofri abuso, sabe? Isso aqui eu só falei, essa é a segunda vez que eu tô falando isso. Eu só falei para um grupo de dependente que estava sendo cuidado para a ADRA, lá em Salvador. Essa é a segunda vez que eu tô falando. E nesse dia que eu falei, que eu compartilhei, foi a primeira vez que minha noiva soube disso. Que eu fui Nossa. abusado. E Mas abusado você fala sexualmente? sexualmente. Nossa. Eu fui abusado. E aí, e hoje, ver que o meu livro, Menino que Me Abarro, ele estava sendo estudado por alguns dependentes da ADRA, sabe? Estavam trabalhando vários assuntos. A ADRA estava trabalhando lá em Salvador, e um dia a ADRA me convidou para ir para Salvador, a ADRA de Salvador, para fazer um trabalho com ele, sabe? E tem um rapaz que leu meu livro em 3 dias, um cara da rua, leu meu livro em 3 dias. Ele estava lá naquele dia. Eu estava falando para pessoas
que o sonho, a vida bateu muito forte. Obviamente, algumas coisas são escolhas, né? Sim. Outras, talvez, a circunstância da vida em si, né? Eu estava falando para pessoas que estão começando o sonho agora, que eles precisam entender que, cara, Deus tem um sonho, assim, tem um plano na vida dessas pessoas, sabe? E eu costumo falar sempre, para minha noiva, que eu não gosto muito de falar, sabe? De falar em público, né? Mas se é para fazer, para transformar a vida das pessoas, eu falo, me arrisco. Eu estudo, eu me capacito, eu fico endireitando meu português, vou buscando para falar corretamente, quando é que é no plural, quando é que é no singular, todas essas coisas, né? Mas hoje, para mim, é uma vitória de ver o meu livro sendo um material de apoio para salvar algumas pessoas, para restaurar o sonho de algumas pessoas. Né? Imagina alguém que os sonhos foram quebrados, entendeu? Essa pessoa matou tudo da pessoa, a vida matou a pessoa, né? Não tem mais sonho, não tem mais nada, né? Então, hoje eu me preparo muito para ser um pai, um esposo e hoje, atualmente, um noivo, um pastor. Assim, segundo o coração de Deus, entendeu? Amém. Eu acho que os testemunhos faz parte de muita gente no sentido da evolução dele como forma espiritual e forma pessoal também, né? Porque até Deus fala na Bíblia, ó, vai lá e seja, né? Vai lá e leva a palavra, vai lá, é como que Deus fala assim, beleza, pega cada vida de cada pessoa e leva ali para outros, para ser exemplo, como Jesus foi, né? Para ser exemplo e motivadora para você, seja lá o motivo que você está passando, ou a situação que você estiver passando ali, mas seja motivadora para você falar assim, poxa, existe um Deus, existe alguém que zela por mim. Amém. E eu acredito que eu vou mudar, entendeu? Porque tem muitas pessoas na mesma situação. É como você falou, que foi arrancado o sonho, né, da vida das pessoas. E o seu testemunho vai contribuir muito por isso. Vamos deixar aqui na descrição, Andrés, o link dos livros dele, né? Dos 3 livros, mas especialmente do Menino que Comia Barro. Tá? Se você aceitar, a gente quer pôr no link na descrição. Aí quem quiser pode entrar e conhecer melhor. Até eu tô interessado nesse livro. Já me chamou a atenção. Eu já falei que eu vou te dar de presente, cara. Ah, tá, beleza. Já falei, eu vou te dar de presente. Ah, bacana. Porque os meus livros eu já estou retirando todos eles, entendeu? Porque onde eu sou pastor, chama-se conflito de interesse. Daí a gente não tem uma renda fora extra, do ministério. Né? O ministério sustenta você. Então você vai ter que correr para achar. Vai ter que correr para achar aí que logo vai estar até o dia 1º de abril. Na verdade, até o dia 31 de março para pegar comigo. Então você tem até o dia 31. Vamos deixar todo o contato para você dia 31 de março. Corre, eu já vou garantir o meu, amém? Pastor Sambata, você escolheu um verso da Bíblia aqui, Isaías 1,19, é isso, né? Isso. Isaías 1,19. Eu vou ler aqui, eu queria que você desse a sua consideração final para os jovens que estão nos assistindo, adolescentes. O seu testemunho já fala por si mesmo, mas do porquê que você escolheu esse verso e qual mensagem você deixa para eles aqui. Pode ser? Pode ser. Então, Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Lê o 20 também? Mas, se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Por que você escolheu esse trecho? O povo de Israel, ele passou por um período em que sobre cativeiro, não cativeiro, mas tudo isso era baseado na fidelidade deles. E quando a gente percebe, a gente nota que existe bênçãos condicionais e bênçãos incondicionais. Então, Deus usa um profeta, aí até faz um desafio, né? O que é mais difícil, ser um profeta ou um sacerdote? Eu acho que o mais difícil é só um profeta, porque o profeta lida diretamente com o povo. E aí ele usa um profeta para falar para o povo que se vocês forem fiel, não é certo que Deus vai abençoar vocês, não é certo que vocês vão estar sob a proteção divina. Então sejam fiéis, que Deus vai dar o melhor dessa terra, sabe? Deus vai dar o melhor dessa terra. E isso eu levo nitidamente no meu coração. Até quando eu não sou fiel a Ele, mas com a intenção de ser fiel, eu vejo muito a bondade de Deus. Eu sou resultado de um adultério.
A minha mãe foi a segunda esposa. Ela sabia que meu pai já era casado, sabe? E meu pai também ele já era casado. A culpa é dos dois. Na verdade, a responsabilidade é dos dois. Responsabilidade. Né? Porque culturalmente falando, né? Mas você é fruto de um adultério, né? Adultério. E hoje é uma bênção pro mundo, né? E aí foi daí que eu percebi o amor de Deus escandaloso. Que a despeito do que eu fiz, ele não deixou de me abençoar. O Brasil me deu uma oportunidade. E eu agarrei essa oportunidade e não larguei. Amém. E aí, só aqui no Brasil eu escrevi 3 livros. O Alfinetando a Alma, O Menino que Me Abarro e Os Melhores Tempos da Melhor Técnica, que é um livro mais empresarial, né? E eu sou muito grato com Deus. Tá? Tenho um carro, tenho esposa, tenho a minha futura esposa, que a gente vai casar agora no final do ano. E aí casamento pago, com dignidade, assim, tudo com dignidade. Hoje sou uma referência para meus irmãos. Recentemente, no final do ano passado, o meu irmão mandou uma mensagem. Quando eu recebi o chamado para ser pastor aqui no Brasil, aqui no Paraná, meu irmão mandou uma mensagem fantástica, cara. Eu me emocionei com aquela mensagem, sabe? Me emocionei com aquela mensagem. Ele falou, irmão, você é o pastor da família, cara. Não tem mais essa aí que você... A minha mãe me falou isso, cara. Você é o pastor da família. Você não tem mais essa que você é filho de outra mãe. Somos todos irmãos, sabe? E pastoreia a gente precisa de você, sabe? Amém, mano. Cara, isso foi muito forte, assim. Meu irmão nunca... A gente nem é muito de relação, sabe? Isso foi muito forte pra mim. E o que eu aprendo, assim, gurizada, jovens, que aprendem uma coisa, né? Quando eu saí da Angola, a pessoa não acreditava muito, sabe? Deus só usou uma pessoa para que não desacreditasse de mim, a minha mãe. E hoje eu aprendo, se alguém falar para você, você não vai conseguir, diga apenas, se eu não conseguir, aprenda. Mas se conseguir, te ensino. Um dia, certa vez, Albert Einstein ele disse o seguinte, nada que vale a pena vem fácil, nada. E lembra sempre, arriscar é uma arte. Porque assim, existe 2 tipos de risco, né? O risco bom e o risco bobo. Por exemplo, se jogar um lago de jacaré, isso é um risco bobo. Arrisca para coisas positivas, se jogar em missões, fazer coisas, ser uma boa pessoa, ser gente do bem, faz coisas que agrega valor para as pessoas, sabe? Porque no final das contas, as pessoas são o mais importante que existe, né? E dentro do que você falou, as bênçãos condicionais, né? Então Deus está dizendo, se você quiser, se você me ouvir, você vai ter o melhor. Vai ter o melhor. Porque Deus nos chamou para ser a cabeça e não a cauda. Isso. E tem outra, Gabriel. Ele respeita a vontade, se você quiser. Eu acho tão fundamental essa bênção condicional, porque é a lei da colheita, entendeu? E tenho quase certeza, se você está colhendo o que você não queria, de certeza você semeou o que não deveria. Porque é basicamente isso. E Deus fala assim, se você me obedecer, não é certo que você vai ser abençoado. Não é porque ele deixa de te abençoar, é porque a bênção dele está aqui. A bênção dele está aqui. Se você sai fora da bênção, está fora da proteção da bênção dele. Você precisa vir mais próximo. Igual a parábola do filho pródigo. O Satanás ele afasta o filho do pai para ele atingir o filho. Porque ele sabe, atingindo o filho, ele atinge o pai. Sabe? Mas a despeito do que o filho fez, o filho não deixa de ser filho. Quando ele chega, eles chamam ele como filho. E trata como filho, e dá o melhor, filho, né? E ele voltou, o filho pródigo, ele voltou com a pior das experiências, de pensamento, né? Experiência e pensamento. Ele não voltou porque se arrependeu, ele voltou porque ele comia mal, entendeu? Ele não voltou assim, o pai, me arrependi, não. Ele voltou porque ele queria bem. Ele foi egoísta, entendeu? Faz sentido. Mas ele falou Deus, assim, eu tô comendo mal aqui, os caras lá ele voltou com o pior argumento que existe, entendeu? Não um argumento de arrependimento. Ele foi egoísta. Pode ser, mas o que mostra essa mensagem é o amor que o pai teve com o filho. O pai tem com o filho. Né? Porque você vê que o filho não fez nada para ser amado. Fez nada, é zero. Mas o amor do pai continua sendo constante. Então, o amor de Deus é constante na nossa vida. Mas a gente precisa estar grudado a ele, se jogar sempre. Porque o amor dele é incondicional, sabe? Mas a gente precisa estar grudado nele, né? E aí vai ter um recado aqui para os jovens, né? Que existe bênção, a gente veja não desfruta das bênçãos condicionais, porque a gente tá no contrário, caminho contrário. Como é que você está num ônibus que te leva para Babilônia, sendo que você quer ir para Jerusalém? Não bate certo. Não faz sentido. Tem gente com o coração, com o desejo de ir para Jerusalém, mas com um ônibus que está levando para Babilônia. Não bate certo. Então, escolhe bem as pessoas que você tem do lado do ciclo, sabe? Que isso vai influenciar amigos, né? Seus amigos. Até porque quem anda com cobra sempre vai se rastejando, né? Quem anda com águia sempre vai voando. Bem mais distante. Então olha aí, molecada. Quem anda com cobra vai sempre andar rastejando, hein?
Quem anda com águia vai sempre estar voando. E como disse o policial pra mim, passarinho que anda com morcego acorda de cabeça pra baixo também. Fica aí. É porque eu falo isso porque assim, olha a sua história, né, Sambata? Olha a sua história, cara. Você é filho de um adultério, como você disse. Você cresceu totalmente sem recursos até de alimentação e água em meio a uma guerra. Foi abusado, foi aliciado, foi de banda, né? Foi de gangue, foi preso, foi espancado, comia barro. E olha, Deus enviou um pastor lá onde você estava. Brasileiro, assim. Brasileiro. E até seu pai, que era duro, você não recebeu esse afeto, essas coisas, mas até ele foi usado por Deus para te colocar em contato com a igreja. E não era batizado não era na batizado. Época. Aí depois de alguns anos, no projeto, ele foi batizado. Você foi responsável por levar o seu pai ao batismo, você e Jesus. Então você passou por tudo isso, cara. Conseguiu tirar o seu visto, veio pro Brasil e hoje é um pastor, com 29 anos de idade. E é prestes a casar, né? Prestes a casar, vai ter uma família linda, né? 33 filhos. Não, tô brincando. Pra tua mulher, que lá é normal. A genética é boa, é Edriele, né? Corta essa parte, Edriele, né? Edriele Silva. Edriele, a genética é boa, toma cuidado, hein? Ela tem um Instagram, Edriele Psi. E o seu Instagram, qual que é pra gente O meu usar? Instagram é Américo Sambata. Américo Sambata. Então segue assim, lá e... só vou concluir. Legal. Olha o contexto que o Sambata passou na adolescência, na infância, adolescência e juventude. E hoje está onde está. Todos nós aqui, eu também, que estou me formando pastor, também tenho uma história bem difícil. É um pouco diferente, mas é bem difícil também. E você hoje, jovem, adolescente, que está aí com tudo na sua mão para poder crescer, que tem um chamado de Deus, que tem estrutura, que tem um bom colégio, não que estudou embaixo de uma árvore, sua escola não é debaixo de uma árvore, você tem alimentação, tem café da manhã, almoço, janta, lanche na escola, você tem tudo, eu falo isso até para os meus filhos, entende? E você está deixando, se desviando do propósito de Deus para você. Então não se desvie, ouça aqui esse testemunho do pastor Sambata e que ele possa tocar o seu coração. Amém, gente? Amém. Pastor, mensagem final para a galera aí. O que você quer deixar para a nossa tropinha? E já de antemão agradeço muito sua presença aqui. Com certeza foi muito edificante. E esse podcast eu tenho certeza que vai chegar em muita gente, né, Andrés? Com certeza. Que vai abençoar. Fica à vontade, pastor. Galera, é o seguinte, ó. Eu sei que a jornada espiritual, ela não é feita de sentimentos, sabe? E nessa fase da adolescência, adulto, a gente quer ter uma experiência assim física, né, com Deus, né? E tá tudo bem, mas entenda que vai ter momentos da sua vida que você não vai ter uma experiência de toque, de arrepio, de alguma coisa, mas tenha uma convicção igual o salmista teve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei mal algum, porque o Senhor está comigo. A despeito de você estiver lá no vale, Ele vai estar com você. Então tenha essa impressão que você é amado por Deus, você é valorizado por Deus, você é a menina, você é o menino dos olhos de Deus. E coloca isso na mente. Você é amado de Deus. Amém. E não importa seu contexto, sua história, não importa o seu tom de pelo, não importa que dialeto, se você fala bem português, se você não fala, se você fala inglês, se você fala francês, não importa. Você é amado e cuidado por Deus. E Deus te ama. E Deus entregou o que há de mais precioso, que é Ele mesmo, no madeiro para morrer por cada um de nós, sabe? Isso é igual, cara. Deus se doou a si mesmo para morrer por nós. E coloca isso na mente. O mesmo Deus que acertou lá no passado, acerta hoje, Ele não vai falhar com você. Ele vai acertar com você. Mas, galera, ainda o melhor lugar para estar ainda continua sendo no seio religioso, sabe? Igual Noé, né? Tipo, imagino que durante o dilúvio, lá fora era pior do que dentro, né? Com certeza. Mas ele não saiu, hipótese alguma, né? Ele não saiu e não reclamou, ele permaneceu na arca, né? Aqui é o meu lugar, talvez, para estar, né? Você tá sob os braços, sob o cuidado de Deus, né? E Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Amém. E sucessos sucessivos aí. Amém, Andrés. É isso? É isso. Show, hein? É isso. Cara, essa temporada tá ficando inesquecível, hein? Muito Inesquecível. E só pra gente já concluir, mas, cara, do menino que comia barro pro homem que come o melhor dessa terra. Ô, glória! Baseado em Isaías 19. Eu falei pra você que quando eu entrei na Floribal, que é aquela fábrica de chocolate Gramado, eu chorei.
Pois é. Conta pra mim. Quando eu peguei lá, quando eu entrei na Floribal, lá em Gramado, eu peguei. Hoje eu fui mais de 9 vezes pra Gramado, pra ter noção, né? E quando eu peguei o chocolate, cara, as lágrimas assim começaram a escorrendo assim nos meus olhos, assim. Porque meu amigo olhou pra mim, observou que eu tava chorando, ele falou assim, cara, tu já pensou que você saiu do barro pro chocolate? Pois é, e Deus está te dando isso daí. Amém, cara. Glória a Deus. Pastor, ore por nós. Vamos orar então. Soberano Pai que está no céu, obrigado, Jesus, pelo privilégio que a gente tem de compartilhar da sua palavra, da sua mensagem e também por esse podcast, Pai. Que ele possa chegar em lugares que talvez a gente nunca vai pisar, Pai. Que ele seja um perfume para outras pessoas, para a galera que está ouvindo. Talvez eu não sei qual data, qual ano essa pessoa vai estar ouvindo esse podcast ou assistindo. Meu desejo é que o Senhor possa, de alguma forma, cada fala, transformar o coração dessa pessoa. Abençoe essa estrutura também montada com muito carinho pelo André aqui. Abençoe o Gabriel, seus familiares. Cuida das suas esposas, que são as percursoras aí, para a gente estar cada vez mais animado. Amém, e Senhor. compartilhar a vida, Pai. Aleluia. Salva todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo esse podcast. Em nome e amor de Jesus, lhe rogo com fé. Amém. 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 Deus te abençoe. Até o próximo, tropinha. Tamo junto. Graças e Tamo paz. junto. Valeu, valeu. Valeu. Falou, até.